Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa, como eu sempre começo, dizendo que tem a personalidade, a característica, principalmente o objetivo de falar sobre a Parashá HaShavua, comentar a Parashá da semana. Não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para a nossa família, para os meus filhos, Gabriela Dodani, Gabriel, Kalev e para Ariela Hesed, que está aqui do ladinho brincando junto comigo, ok? Mas é feito com esse objetivo de falarmos sobre a Parashá HaShavua, de sentarmos e falarmos sobre a vida, a verdadeira vida que é a Torá, e que possa ficar perpetuado na internet para os filhos, netos, bisnetos, enfim, como material de recordação, e que eu possa, através desse vídeo, ajudar os filhos que estão longe com relação aos problemas da vida contemporânea, ok? Bem, nós estamos estudando o segundo Sefer, ok, da Torá, que é o Sefer Shemot, e estamos estudando a Parashá, portanto Shemot, e vamos falar sobre a terceira aliá. Vamos fazer a brachá para darmos continuidade. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venata lanu et torato. Baruch atah Adonai, não tem que Torá. Amém e amém. E foi num desses dias, quando Moshe cresceu, que ele começou a sair para o seu próprio povo e viu o seu trabalho duro. Ele viu um egípcio batendo em um de seus irmãos hebreus. Moshe olhou em volta e quando viu que nenhum homem estava por lá, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Bem, essa leitura, essa terceira leitura, ela vai do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo, continua, até o capítulo 2, versículo 25, porque o terceiro capítulo já começa a quarta leitura. Bem, aqui eu quero falar um pouco do que fala essa aliá. Essa aliá vai falar que Moshe cresceu, ok? E aí os sábios vão dizer por que a Torá mostra que aqui ele cresceu, e um pouco antes falou que ele cresceu de novo, porque duas vezes mostra que Moshe cresceu. A gente vai explicar um pouco sobre isso. E ele falou que ele começou a sair para o seu povo. Como assim? Começou a sair para o seu povo, viu o trabalho que era duro, né, dos hebreus, dos israelitas ali no Egito, viu o egípcio batendo em um hebreu. Ele acabou observando, isso mostra também que Moshe tinha empatia, ele sabia, ele sentia a dor do próximo, porque quando você não tem empatia, você pode olhar uma pessoa sofrendo, tendo um acidente, você pode não ligar, não dar mínima para isso. E aqui mostra a característica de Moshe, que Moshe era uma pessoa que tinha empatia, ele sentia a dor do próximo, olhou em volta e não viu que não havia ninguém. Então aqui a gente vê o Moshe, né, ali meio temeroso, olhando para um lado e para o outro para saber se não tinha ninguém, porque ele sabia que ele ia fazer algo ruim, e ele então, portanto, acabou matando esse egípcio, né? Aí a Halachá vai dizer que quando você vê alguém em perigo, alguém tentando matar essa pessoa, você pode perseguir, até uma mitzvah você perseguir essa pessoa e livrar da mão, né, essa pessoa que está tentando matar outra. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas a própria Halachá fala isso também. Aí a gente pergunta, Moshe agiu certo quando ele fez isso? Alguns sábios vão dizer que sim, outros sábios vão dizer que não. Algumas pessoas vão dizer que não, ele se tornou um assassino. Outros vão dizer que não, que ele cumpriu a Halachá porque ele estava livrando um judeu, ele estava livrando um hebreu, um próximo dele, do seu povo, com relação a outra pessoa que estava tentando, né, tirar a vida dele. Só que aí a Torá fala que Moshe olhou e viu, na verdade fala que viu um egípcio batendo em um de seus irmãos. Não foi tentando matar, mas batendo.
mas se presume aí que batendo pode se levar também à morte, por isso que Moshe interviu aí. E aí, vou falar aqui por tópico, eu não vou ler diretamente na Torá, mas vou comentar por tópicos. E aí ele matou e depois escondeu o corpo na areia. Moshe também foi interessante esse procedimento de Moshe, ele matou e escondeu. E a gente sabe que quando a gente costuma fazer algo errado, a primeira coisa que a gente faz é se esconder, como Adam fez, né? Ou esconder o erro, esconder o objeto do erro e etc. Então ele escondeu o homem na areia, o corpo na areia. Depois disso, vem contando a Torá que Moshe, um outro dia, veio 2 homens brigando e perguntou ao perverso. Interessante que a Torá ela fala que Moshe perguntou ao perverso, porque existia um perverso entre esses dois, por que você bate no seu irmão, etc. E aí a Torá fala que o outro, aquele que estava apanhando, foi que se levantou e disse: o que você quer com a gente? Você por acaso vai me matar como matou o egípcio? E ele fala: quem te fez juiz? Antes ele fala: quem te fez juiz e príncipe sobre nós? O outro respondeu, segundo a Torá, aqui fala, então mostra que aquelas 2 pessoas que estavam ali brigando não eram pessoas de bom caráter, porque a Torá enfatiza bem aqui que Moshe falou para aquele que estava batendo, né, ao perverso. Moshe perguntou ao perverso: por que você bate? E depois mostra o outro que estava apanhando, dizendo: quem te fez nosso juiz? E aí fala que você vai me matar como matou o egípcio. Moshe então fica preocupado porque ele viu que nesse momento o incidente tinha se dado por conhecido e ele acaba fugindo, né? Só que aí fala o seguinte, que quando o faraó ouviu acerca da ocorrência, ele tentou matar Moshe. Aí é algo interessante de se notar que o faraó tentou matar Moshe. O faraó era um homem muito poderoso, ele poderia ter decretado rápido isso, mas como foi que Moshe conseguiu fugir, mas de uma forma milagrosa? A gente sabe que a Torá fala que Moshe fugiu do faraó, ele conseguiu fugir. De que maneira, como ele conseguiu, né? Ele acabou fugindo e por isso ele mudou-se para Midian. Interessante aqui que muitas vezes quando o nosso povo, alguém do nosso povo se encontra em alguma dificuldade, a gente vê sempre eles fugindo, né? E se abrigando em um outro país, em uma outra cidade. Isso aconteceu com o nosso povo na história, né? Que muitas vezes nós tivemos que fugir de um país para o outro, para, né, fugirmos de quem desejava nos matar. E isso é uma prática comum no judaísmo, de você sempre sair e tentar salvar a sua vida e mudar de cidade, de país em país, como até a própria Torá fala isso: andar de nação em nação, mas em nenhum reino, de reino a outro reino, mas Deus não permitiu que nos oprimissem, não faças mal aos meus profetas e etc. E aí o segundo vai falar que depois que Moshe fugiu, então ele mudou-se para Midian. Aí vai falar que ele, quando estava a caminho de Midian, ele acabou sentando-se próximo ao poço. O poço representa a vida, pois existe água ali. E aí fala que as filhas do sacerdote, né, estavam indo tirar água daquele poço. O nome do sacerdote ali de Midian, aqui primeiro se chama Reuel, daqui a gente sabe que é o Itro ou Jetro, como se conhece. Então ele vai ter vários nomes, é interessante. Itro, primeira vez ele aparece com o nome de Reuel, depois vai chamar de Itro, depois vai chamar de Robabe, etc. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso porque ele acabou tendo vários nomes. A gente vai explorar isso numa outra vez. E aí Moshe senta próximo ali, ele acaba defendendo, né, as filhas de Reuel, porque os pastores que vinham expulsavam ela, não deixavam, ele acabou defendendo. E interessante que elas, depois que voltam para o pai, dizem que um homem, um egípcio. Por que um egípcio? Quando elas olharam para ele, havia alguma coisa que caracterizava ele como um egípcio. Era roupa, era a cor da pele, era a forma com que ele era fisicamente. Então a gente vai ver isso mais lá na frente. E então ele acabou salvando elas.
sentou próximo ao poço e Moshe defendeu, né? E aí olha que interessante, aqui fala a Torá que deu água aos seus rebanhos, deu água. Então é interessante que a gente vê que isso é uma prática comum, uma característica do nosso povo, quando a própria Rebeca tirou água, né? Quando Eliezer foi até ele, isso está dentro da essência do judeu, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa hospitaleira, boa, bondosa, estar sempre disposto a fazer o bem a outra pessoa, algo que não era fácil, tirar água para camelos, algo que não é fácil, você tirar água para rebanhos, e até mesmo o ato de você, para quem é do tempo antigo, a gente sabe que muitas vezes aqui no Brasil mesmo, antigamente, há 30, 40 anos atrás, não se tinha água encanada em muitas casas, era comum se ter poços no fundo ou no quintal das casas, e aí se jogava o balde lá dentro, se puxava com a corda, aquilo ali exigia um esforço. Então olha quanta coisa legal a gente pode aprender, que o próprio Moshe teve esse esforço, né, de tirar água, até de puxar água para dar aos rebanhos das filhas de Reuel. Então a gente vê que isso é uma prática. O próprio pai Yaakov também, quando chegou em Padã Aram, ele também deu água, rolou a tampa do poço. Então isso está sempre presente na nossa vida. O que é da água? A água, como eu sempre digo, é vida, é algo puro, é você trazer refrigério, é você trazer vida para o teu próximo, para as pessoas que estão ao seu redor. E uma coisa muito interessante, em comparação, a Torá fala aqui nesta terceira aliá, que ele deu água. E em consequência ele recebeu o quê? Recebeu o pão, porque o próprio Reuven, o Reuel fala: por que vocês deixaram ele lá? Tragam ele para cá, para que ele coma, né? Aí no versículo 20 ele fala: e onde está agora? Perguntou às suas filhas: por que vocês abandonaram o homem, convidem-no para que ele venha e coma pão? Então é muito interessante isso. E aí depois disso, logo em seguida, fala que ele acabou dando uma de suas filhas para Moshe como esposa, e entra aqui a história da famosa Tzipora, que foi a mulher de Moshe, e ela deu à luz a um primeiro filho primogênito de Moshe, a qual ele chamou de Gershon, que significa Ger, ou seja, o estrangeiro, e etc. Bem, aí depois vem relatar aqui em seguida que passou um longo tempo se passou, não se diz em média quanto tempo, mas a Torá fala apenas que um longo tempo se passou e Faraó morreu. E aí depois em seguida vem falando que os israelitas continuaram a gemer alto. Aí existe uma pergunta aqui: como é que pode o Faraó, que era alguém que pressionava, alguém que maltratava, né, o povo, e quando ele morreu, por que o povo continua gemendo ainda? Se a morte desse tirano deveria trazer alívio, deveria trazer alegria, mas não, mostra o povo gemendo mais ainda. Aí depois fala que eles tiveram um trabalho árduo, e por causa desse trabalho árduo eles clamaram. E aí fala que o seu choro, choraram pela escravidão, e aí diz que o seu choro pela escravidão vieram diante de Deus. Aqui fala, uma vez um rabino falou que Deus sempre ouve a oração de quem sofre. Ele ouve a oração do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado, até do ger, ele ouve, ok? E aí fala que Deus ouviu e os seus gritos, e ele lembrou o seu pacto com Abraham, Isaac e Jacó. Alguns sábios vão dizer: por que a Torá fala que Deus lembrou do seu pacto com Abraham, Isaac e Jacó? Fala que como os filhos de Israel estavam no Mitzray, no Egito, eles estavam mergulhados por uma cultura idólatra. Então alguns vão dizer que ele não tinha méritos, então por isso o Eterno teve que resgatá-los pelos méritos de Abraham, Isaac e Jacó. Aqui há algo muito interessante, porque a gente pode aprender que Deus pode ter misericórdia da nossa vida. Deus pode até nos trazer uma brachá, uma bênção para nossas vidas mediante aos méritos dos nossos pais. Aí
existe a importância dos pais fazerem aquilo que é correto, como a própria Torá fala que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, para saber se os filhos estão cometendo a mesma, Deus o livre não permite, o mesmo pecado do que os pais, mas ele é misericordioso e faz bênção em muitas gerações, trazendo a bênção de que os pais guardaram a Torá, e isso acaba transpassando, levando para a sua descendência, os seus filhos. Olha como é muito importante a gente estar ali ligado com Hashem, com a Torá, cumprindo mitzvot e sendo bons judeus. E disse que Deus viu os israelitas e soube. É muito interessante isso daqui. Só vou logo acrescentar. Aqui fala, quando eu disse que o faraó morreu, os nossos sábios vão dizer, daqui a pouco eu vou ler mais um pouco adiante, que por que o faraó morreu? Diz que ele ele acabou obtendo a doença de Tsarat, que era lepra, e uma pessoa que tem lepra é considerada como alguém que já morreu, está morta, e ele na verdade foi atingido de lepra. E aí fala que os feiticeiros do Egito acabaram dizendo que para ele ser curado ele deveria tomar banho todo dia, de manhã e à noite, no sangue de 120 crianças judias, ou israelitas, e ele acabou tomando banho para tentar se curar, e disse que foi por isso, ele não morreu propriamente dito, mas o fato dele ter tzaraat, isso faz com que é a mesma coisa que a pessoa está morta. E diz que os israelitas gemiam porque justamente por causa do trabalho, mas aqui a Torá fala sobre a avodá é justamente o trabalho, ou seja, a atividade com que o faraó estava fazendo, por isso que eles clamaram e eles choraram, explicando então, portanto, como é que pode, o faraó diz que morre, eles continuam gemendo, não deveriam estar felizes. Eles estavam realmente tristes por causa da morte das suas crianças, mas eles não podiam dizer isso explicitamente, porque pareceria que eles não desejassem a recuperação do faraó. Aí eu vou ler para vocês aqui que fala a faísca da Hasdut: a natureza idólatra do Nilo foi exterminada para que Moshe pudesse ser salvo. Ok? Este era um prelúdio à vida inteira de Moshe, que seria dedicada a desligar os judeus, os Yehudim, de qualquer adoração a ídolos e nutrir a fé em Deus. Então essa era uma das características de Moshe, ok? Moshe, ele tinha esse papel justamente de anular a idolatria e de ajudar as outras pessoas a saírem da idolatria, ok? Então a gente encerra por aqui, vamos fazer a brachá final da leitura dessa terceira aliá, só finalizando, e Deus viu os israelitas e Deus soube, finaliza a leitura dessa terceira aliá, que Deus então portanto viu o sofrimento. Por mais difícil que pareça a gente pensar que Hashem, que Ele não está olhando para os nossos problemas, num problema de sofrimento, onde se está no leito, é muito difícil. Imagina só o nosso povo sofrendo demais, tendo seus filhos arrancados, sendo mortos, fazendo com que o faraó se banhasse no sangue de bebês, de crianças judias. É muito complicado isso, mas por mais difícil que pareça, a gente sempre tem que ter fé e saber, como a Torá mesmo relata, Deus viu os israelitas e Deus soube. Então qualquer sofrimento que a gente esteja passando, qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer perseguição, humilhação, saibamos de uma coisa: o Eterno vê e Ele sabe. E existe um tempo para tudo, e haverá um tempo em que chegará a redenção, chegará o momento em que esse problema acabará e que o Eterno fará justiça. Ok? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayo lanatah betochenu, Baruch atah Adonai notich Torá. Amém e amém. Amanhã nós voltamos com a quarta leitura, com a quarta aliá. Ok? Shalom aleichem, leitraot.